Todo mundo quer que sua vida seja confortável, abundante, livre de doenças e caos. Mas muitas vezes descobrimos que a vida tem seus próprios planos e acabamos nos sentindo como um barquinho de papel navegando pelas turbulências da vida. Você pode ter tentado todos os tipos de métodos populares destinados a alcançar a felicidade, mas me pergunto até que ponto você os achou eficazes e realmente funcionaram da forma que você gostaria. Pensa comigo, quantas vezes você tentou ser positivo e nada mudou? Quantas vezes você fez listas de metas e no final do ano estava no mesmo lugar? Quantos cursos você já comprou prometendo transformação que nunca veio? O problema não é você, o problema é que esses métodos sempre te ensinaram metade da verdade. Te dizem para pensar positivo e se esforçar, mas nunca te explicam a mecânica por trás desse esforço. Te dizem para agir, mas não te mostram como alinhar a ação com as leis que governam a realidade. Te dizem para mudar, mas não te dão um mapa com a mudança que realmente funciona. É como te darem um carro, mas não ensinarem as regras de trânsito. Você pode até andar, mas uma hora você vai bater. E foi exatamente isso que aconteceu comigo durante anos. Há um ano atrás eu estava no Brasil, quebrado, sem experiências de vida ou perspectiva de mudança. Eu olhava para minha vida e via, mesma cidade, mesmo quarto, mesmos problemas, mesma conta bancária vazia. E eu pensava, pô, é isso? Até quando eu vou ficar aqui? Viajar o mundo, morar fora, conhecer os países, isso era coisa de Instagram, gente privilegiada de quem teve sorte. Definitivamente eu não acreditava que era pra mim. Mas hoje, exatamente há um ano depois, eu tô gravando esse vídeo morando na Europa e tenho algo muito interessante pra te revelar. Nos últimos meses eu estive na Escócia, na Inglaterra, em Portugal, no Reino Unido, viajando, vivendo, experimentando o mundo de uma forma que há um ano atrás parecia absolutamente impossível. E não, eu não ganhei na loteria, não recebi herança alguma e também não dei golpe de tigrinho, tá? Eu não apoio isso. E o que mudou? Eu descobri que existem 7 leis universais a serem seguidas e que, se forem seguidas, podem mudar completamente a sua realidade. 7 princípios universais com mais de 5.000 anos que explicam exatamente como a realidade funciona, como o dinheiro funciona, como oportunidades funcionam, como tudo ao seu redor funciona. E quando eu comecei a aplicar essas leis em menos de um ano, uma por uma, eu vi minha vida mudar significativamente. E ela mudou de uma forma que eu nunca acreditei que seria possível. Muito porque essas leis não são teoria nem filosofia de vida. Elas são mecânica pura universal. É como os antigos descobriram que existia a gravidade. Você sempre esteve sob o efeito dela, mas quando você entende como funciona, pode usar isso a seu favor. Construir aviões, foguetes, pontes e o mundo ao nosso redor e como ele funciona. As 7 leis herméticas são a gravidade da realidade humana. Elas sempre estiveram aí, sempre funcionaram, só você não sabia. Não sabia porque dificilmente teus pais ensinaram para você. E a escola, por exemplo, com certeza não quer que você saiba disso, porque se você sabe disso, você muda completamente a sua realidade e como você enxerga o mundo ao seu redor. Porque quando você não sabe, você vive reagindo a elas, sendo vítima, preso no sistema. Quando você sabe, você vira co-criador da sua realidade. Uma dessas leis me mostrou porque eu sempre voltava para o mesmo ponto financeiro e como quebrar esse ciclo usando ritmos naturais. Outra lei me mostrou que dívida e riqueza são a mesma coisa, a mesma energia, e como você pode deslizar entre elas. Cada lei foi uma peça do quebra-cabeça da minha vida, e quando eu juntei todas as 7, eu tinha o mapa completo para prosseguir. E em 6 meses eu já vi a minha renda mudando completamente, e não porque eu trabalhei mais, eu acabei trabalhando menos, mas porque eu estava totalmente conectado. E em 12 meses eu já tinha juntado dinheiro suficiente e tomei a decisão, vou sair do Brasil. E em um ano, viajando pela Europa de uma forma que antes eu só via em foto. E se funcionou para mim, que estava quebrado, sem experiência, sem privilégio, vai funcionar para você também. Porque essas leis, elas não escolhem, elas funcionam para todo mundo, sempre funcionaram, desde 5.000 anos atrás. E é por isso que eu criei esse sistema de ativação aqui, uma aula para cada lei. Mas eu preciso deixar uma coisa muito clara, isso aqui é apenas um programa de ativação, é simplesmente a toca do coelho, é o básico que você precisa saber para começar alguma coisa pelo menos. Cada vídeo vai te dar uma lei, explicação clara, exemplos práticos e como você deve aplicar, mas tem muito mais que eu não posso falar abertamente aqui no YouTube ou em qualquer rede social. Existem camadas mais profundas, técnicas específicas que simplesmente não podem ser públicas. Por isso que
que em cada aula você vai encontrar um link na descrição diretamente para minha comunidade no WhatsApp. E lá dentro eu falo sobre assuntos que eu não posso abordar aqui abertamente, citando nomes de pessoas reais, exemplos do que fazer e o que você também não deve fazer. Eu acabo indo mais fundo, muito mais fundo. E eu te digo com toda a honestidade, se você realmente quiser mudar sua vida, o ensinamento do grupo é onde a mágica realmente acontece. E é importante entender que esse grupo não vai ficar aberto para sempre. Assim que ele completar as vagas, ele vai ficar fechado. E quem não entrou, não entra mais, então aproveita. E tem mais, tá? Lá dentro do grupo você vai ficar sabendo quando você vai poder entrar dentro da minha comunidade Elite. Lá será onde a mágica realmente acontece para você ter acesso a todas as ferramentas de como mudar a sua realidade ao seu redor. Os alunos que já são da comunidade já estão tendo resultados significativos, e caso você tenha interesse de acelerar os seus resultados também, entra lá no grupo, quando for avisado você pode entrar. Mas só será avisado quem estiver dentro do grupo do WhatsApp, tá? Mas resumindo, você assiste às 7 aulas, aplica as leis, sua vida começa a mudar, porque vai mudar quando você aplicar de verdade. E se você quiser ir mais fundo, eu recomendo muito que você vá e entre no grupo através de um link que está em cada aula desse vídeo. Há um ano atrás eu estava no Brasil, sem dinheiro e sem perspectiva. E hoje sigo vivendo experiências que eu jamais imaginaria que iria viver. E que antes era apenas imaginação da minha mente. E qual a diferença desses dois caras aqui? As 7 leis herméticas. Você pode continuar tentando os métodos populares que nunca funcionam de verdade, ou você pode aprender as leis que governam a realidade e usar elas a seu favor. E depois que você entender, você vai deixar de ser o barquinho de papel boiando no oceano da vida para ser o cara que surfa a realidade a seu favor. Nos vemos no vídeo 1, vamos começar.